Sou eu, Cláudia Pedral, no canal Pé de Galinha no Mata Pinto, falando sobre educação de criança. Vocês viram sobre o que a gente vai falar hoje? Pães e mais. É uma brincadeira que a gente fez, mas é sobre isso que a gente vai falar hoje. Sobre pães e mais. Mas que conta mais ou menos uns 10 anos que eu ouvi uma terapeuta de família falar sobre essa nova geração de mães e pais, que seriam uma geração que viria por conta das separações e dos recasamentos e das coisas que estavam acontecendo há mais ou menos 10, 15 anos atrás. E hoje é uma realidade, né? Que são os pães e as mães, que seriam o quê? Mãe, pai, pai, mãe. Porque assim, na verdade, seria mães, pais e pais, mães. Como assim? Com um grande número de separação que nós estamos vivendo, as crianças estão convivendo com mães que muitas vezes não contam com a presença dos pais. E se tornam, na verdade, terminam desempenhando dois papéis. O papel de pai, com o papel de mãe, junto com o papel de pai. O que não é muito fácil, devo dizer para vocês. Eu vivi essa situação. Eu tenho 2 filhos e eu fui meio que pães. Meio não, né? Eu fui pai dos meus filhos. E por que é complicado tanto ser pai como ter pai como mãe? Porque a gente termina exercendo os dois papéis. A gente termina exercendo, na verdade, 2 direitos. E ao mesmo tempo, quando a gente vive uma dupla, do pai e da mãe, às vezes um aperta e o outro cede, um cede, o outro aperta, e fica às vezes um equilíbrio de situações. Quando a gente tem que fazer os 2 papéis, é meio complicado porque a gente termina tendo que, às vezes, ser muito dura e não há espaço da gente ter a leveza, às vezes, de estar acolhendo, de estar sendo um pouco mãe, de estar sendo mais afetiva. É mais complicado. E assim, a gente, infelizmente, não dá pra gente abrir mão disso. A gente tem que realmente, em alguns momentos, ser muito mais dura do que a gente deveria, ou poderia, ou até queria. Porque é aquela coisa que eu vivo falando desde o início do canal. A gente precisa ter autoridade, a gente precisa realmente mostrar-se presente na vida dos nossos filhos. Nós temos que ser aquele componentezinho que diz o não, que ensina o não. A gente tem que mostrar para eles como dizer não. Para eles aprenderem a dizer não lá fora, é preciso que eles passem por isso. E muitas vezes, da maneira que a gente está vivendo esse mundo. Como é que é? A gente está vivendo um mundo com muitas demandas, muitas exigências, muitas cobranças, muitos preconceitos. Nós não desviamos e não acabou o nosso preconceito, ainda tem muito preconceito que a gente está vivendo e de repente a gente está num papel só. Então, às vezes a gente até acha que podia deixar fazer alguma coisa, mas você termina não querendo ceder, ou às vezes, por não dar conta dos 2 papéis, cede muito. Mesmo, eu tô falando isso em 2 sentidos, tanto dos mais como dos pães, ó, não esqueçam, dos mais e dos pães. E por conta disso, a gente fica meio sufocado, a gente fica meio que sendo cobrado de uma série de situações. As próprias crianças sentem falta dessa questão e cobram da gente essa posição. E aí é uma situação onde a gente tem que estar muito repensando em que momento eu vou conseguir ser mais suave, onde é que eu vou ter que conseguir ser duro dentro de todo esse contexto, onde que eu posso negociar até comigo mesmo. Porque para que a gente possa ter esse jogo de cintura, para que a gente possa, pra gente não perder a nossa suavidade no caso das mães e no caso dos pais. Porque a gente precisa ter esse aconchego. A gente precisa ter um momento da gente de botar no colo, de acolher, para os 2 que eu tô falando, de acolher, até de dizer, tá, eu deixo, vá logo, eu vou fingir que eu não tô vendo. E às vezes quando a gente está no papel de pai e no papel de mãe, a gente não consegue fazer isso. Então não é um sofrimento só da criança em relação a isso, mas é um sofrimento também nós, pais e mães, em relação a tudo isso. E a gente fica, às vezes, tentando negociar situações e a gente não consegue. Mas é uma realidade, é o que nós estamos vivendo hoje. É uma quantidade muito grande de pães, uma quantidade muito grande também de mais. Coisa que antes a gente não via muito, porque a gente sentia mais um abandono, às vezes, do pai em relação a isso, uma responsabilidade maior da mulher. Mas hoje a gente já sente também que há um equilíbrio, tem muitos pais criando seus filhos,
por várias questões, às vezes até por questões profissionais, eles assumem os seus filhos, e tem muitos pais que eu dou parabéns, estão fazendo com muita maestria, eu fico contente com isso, mas infelizmente está sozinho. Eu acho importante a dupla, acho importante isso. Tem muitas pessoas que querem fazer esse papel sozinha e às vezes conseguem, sim, não é fácil, mas eu acho importante a dupla pai e mãe, eu acho legal isso. Hoje nós temos outras caracterizações que a gente vai falar depois, que seriam duas mães ou dois pais, mas a gente fala sobre isso depois. Hoje a gente está falando desse papel, dos pais que viraram mães, os mais, e as mães que às vezes fazem os dois papéis, que são as pães. Então, assim, são coisas pra gente pensar. Coisas, como dizia minha avó, da modernidade, mas está aí pra gente viver. E eu acho que essas pessoas, sempre que puderem, vão pegar orientação, vamos estar trocando com alguém, vamos estar fazendo círculo de conversa, vamos estar... Porque não é à toa, não é porque tá sozinho que não tem que ter orientação. Todo mundo tem que ter orientação. Procura um psicólogo, procura um terapeuta, procura alguém que possa te ajudar, às vezes até para discutir um assunto e até tirar, às vezes, do grande sufoco. Tá certo? Gente, mais uma vez, muito obrigada. Tô com vocês, canal Pé de Galinha, Não Mata Pinto, falando de crianças. Vai lá, dá um like, vai lá, curte o nosso canal, bota o sininho, senão a gente não consegue chegar até vocês. E se inscreve, gente, porque é bem legal. A gente tá vindo aí com algumas surpresas. Tô chegando um monte de coisa nova pro canal aí e a gente conta com vocês. Beijo pra vocês.